companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Do Cristo, acolhe os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Rostelito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, editada pela Federação Espírita Brasileira, e o nosso objetivo é compreender a análise espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 34, em que nós estamos finalizando o estudo do capítulo 9, que se intitula Possessão, e vai das páginas 75 a 83. Para a melhor abordagem deste estudo, nós dividimos esse capítulo em 5 partes. Hoje, nós veremos a 5ª parte, em que nós denominamos o obsidiado como futuro médium. Confiantes, então, na presença do Cristo, vamos ao nosso estudo. Voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, Aulus continuou. Nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado, e ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem resolver os compromissos de ontem. Por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-lhe demoradamente. Decorridos alguns instantes de silêncio, informou: a luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas, de imediato, podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. É o que ocorre na maioria dos casos de obsessão. A gente não tem um que seja inocente e outro que seja completamente culpado. Ambos, obsessor e obsediado, ambos têm responsabilidades, muitas das vezes responsabilidades recíprocas neste processo. Então, o verdugo de hoje, geralmente é a vítima de ontem. O irmão que está perseguindo hoje foi o perseguido ontem. E se não houver um tratamento, se não houver um reencontro, o perseguido de hoje, às vezes, se torna o perseguidor amanhã. Voltando ao texto. Na derradeira metade do século findo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. Que pena. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais,
até incliná-lo à internação no hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Desencarnando e encontrando-o na posse da mulher, desvarou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes, então, a existência e aguardou, além-túmulo, onde os três se reuniam em angustioso processo de regeneração. A companheira, menos culpada, foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. É exatamente aquela senhora que agora acompanha o filho epilético. E o epilético era o médico da encarnação anterior. O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Respondendo com um olhar amigo à nossa expressão de assombro, acrescentou: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Eu vou pegar aqui um espaço para que a gente possa fazer a, a relação do processo obsessivo com a prática da caridade no trabalho mediúnico. Nós vimos aqui que o nosso irmão, ele acabou de fazer uma análise do processo obsessivo, o porquê daquela obsessão. E essa análise do processo obsessivo, como nós vimos nesse estudo, ela tem alguns itens a serem observados. A análise do processo obsessivo ela deve ater-se tão somente à situação, com o objetivo de compreendê-la. Não é para saber da vida do irmão, não é para fazer fofoca, não é para fazer conjecturas. É apenas para que a gente possa perceber o que está acontecendo, para que a gente saiba, para que a gente defina como melhor ajudá-los. E esse é o único objetivo da análise do processo obsessivo, dentro da doutrina espírita. A análise do processo obsessivo, ela deve tratar os irmãos envolvidos como necessitados de compreensão e de ajuda. Ali não existe perseguidor nem perseguido. Ali não existe culpado nem existe inocente. São irmãos necessitados de compreensão e de ajuda. Sem essa observação, a gente não consegue fazer um processo de socorro dentro da caridade espírita, como tem que ser feito. Outro ponto da análise do processo obsessivo é que ela deve evitar julgamentos. Nós vimos aí que o nosso irmão nosso irmão Aulos, ele fez toda a análise do que aconteceu sem ficar apontando, sem ficar colocando adjetivos, né? O irmão culpado, o irmão... Não, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Por isso a consequência agora. E também não houve julgamento. Ele está pagando, ele está... Não, sem julgamentos. É o fato acontecido para que a gente saiba como melhor proceder. Um outro ponto da análise do processo obsessivo é lembrar que no espiritismo não há, não existe a figura da expulsão do espírito. Não. O que existe no espiritismo é o acolhimento, a compreensão, a conquista do coração do irmão, não expulsão, jamais.
Um outro aspecto da análise do processo obsessivo é que ela deve servir para traçar um caminho para se alcançar o coração do irmão obsessor. Lembremos que ele está no aspecto de raiva, de ódio, de vingança. E ficar falando palavras doces para ele não vai ajudá-lo. Tentar fazer com que ele compreenda por si aquela situação também não vai ajudá-lo. Então, essa análise é para que a gente possa, diante do fato ocorrido, buscar um caminho, traçar um planejamento para que a gente possa alcançar o coração daquele irmão. Aí sim, alcançando o coração dele, a gente vai conseguir persuadi-lo a encerrar aquele processo de obsessão. Um outro aspecto da análise é que ela deve servir também para traçar um caminho para que a gente alcance o coração do obsediado. Até porque, como nós vimos, não existe ninguém inocente na história. Todos têm parcela de responsabilidade. Então, a gente ficar tratando aquele obsediado como coitadinho, a gente não está ajudando. A gente tem que compreendê-lo, buscar o coração dele para que ele se renove e, se renovando, buscando aspirações mais positivas, possa quebrar aquele elo que faz a ligação entre os dois, aquela ligação de ódio, de vingança entre os dois. Então, a análise do processo obsessivo ela deve servir para traçar um planejamento, um caminho que a gente alcance o coração do irmão obsessor e também o coração do irmão obsediado. A análise do processo obsessivo já deve servir para conduzir os irmãos envolvidos, os dois, para buscar o Evangelho do Cristo. Buscando o Evangelho do Cristo, se afastam daquele processo de vingança. Não é imposição do Evangelho, é conquista. Buscar o caminho do Evangelho. E com isso, a gente deve evitar soluções mágicas. Como eu disse, na doutrina espírita não tem expulsão, como também não tem solução mágica. Tudo é trabalho e no campo da obsessão também é conquista. Conquista dos corações, conquista do evangelho, na solução daquele problema. Voltemos ao nosso texto. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo, fatigado e triste, infundia-nos justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer no agrupamento como este? O instrutor sorriu e obtemperou: o acaso não consta dos desígnios superiores. Não existe acaso na doutrina espírita. Não existe acaso nas ligações de Deus. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito, com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo soerguimento. Curar-se-á, contudo, em tempo breve? Indaguei por minha vez. Quem sabe? Retrucou Aulus sereno, e com grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu. E isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Por isso que eu falei que é uma conquista. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido,
Caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Aqui nós temos que ter um cuidado. Não quer dizer que a gente pegar aquele obsediado, trazer para o trabalho da doutrina espírita, ele se converteu, então agora vai estar tudo resolvido. Não, não é consequência imediata, nem consequência automática. Repito, é conquista. Não basta ele estar numa casa espírita. É necessário que ele também se renove. É necessário que ele incorpore os roteiros do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, para que ele se renovando possa então quebrar o elo, quebrar a ligação com o processo obsessivo. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro, ou no caso obsediado, sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até o integral reajuste do corpo perispirítico. Muito embora a obsessão seja uma espécie de mecanismo mediúnico, há ali uma relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, embora em processo de vingança, de obsessão, embora ela seja um mecanismo mediúnico, ela é uma relação não confortável entre o plano material e o plano espiritual. Não significa que o irmão obsediado seja um médium em potencial. Uma coisa é obsessão, outra coisa é a educação, é o exercício da mediunidade. O primeiro objetivo deve ser sempre a recuperação dos irmãos, tanto do obsessor como do obsediado. Primeiro a recuperação, depois a gente vê como se dará a continuação dos demais processos. Depois, para que um trabalhador venha a atuar numa equipe mediúnica, não basta estar apenas livre do tratamento espiritual. É necessário preparo, estudo, dedicação, agregação ao trabalho na casa espírita. Até porque uma casa espírita não tem só o trabalho mediúnico, tem diversos outros trabalhos em que o irmão possa atuar, sem necessariamente ser mediunidade. Não resta dúvida que o trabalho mediúnico é uma excelente oportunidade de aprendizagem e de prática da caridade. Todavia, existem inúmeros trabalhos na casa espírita que atenderão com muito mais vigor à recuperação do obsediado do que o trabalho mediúnico. Da minha parte, eu considero o trabalho mais importante da casa espírita daquela pessoa que, depois de fazer sua prece, depois de se preparar espiritualmente, se coloca na frente, na porta da casa para receber os irmãos. Porque quando esse recepcionista recebe as pessoas com um sorriso, com aquela mensagem espírita na mão, com aquele sorriso que acolhe, com aquele sorriso que afaga, ali se quebra qualquer relação de quem está chegando com os problemas espirituais que ele está trazendo. Que quando ele recebe aquele sorriso, quando ele recebe aquele impacto de luz, quando ele recebe aquela bênção, ele dá renovada no seu pensamento e já ali, já separa o problema espiritual dele com aquilo que ele está trazendo na chegada à casa espírita. É como se fosse o sorriso do recepcionista fosse o primeiro passe na chegada dele.
Voltando ao texto. E isso é trabalho de longa duração, inquiriu Lário, algo aflito. Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Com esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de fórum íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E ante a nossa admiração, concluiu: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E se vocês gostaram, por favor, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar o nosso estudo. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, em que nós iniciaremos um novo capítulo. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Que Jesus nos abençoe.